Jesus recompense tantas pessoas queridas, e essa é a igreja do Senhor, né, em que a gente vem e é abençoado, porque a palavra do Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa alegria do Senhor. Para pensar nisso, a alegria do Senhor, o Senhor se alegra quando Ele olha para nós, e por isso nós ficamos fortes, amém? Então eu creio que o Senhor vai nos abençoar. Vejo muitas pessoas queridas aqui, que Deus abençoe as suas vidas em nome de Jesus, é uma honra imensa, amém? Então nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel 21, no versículo de número 10, que diz assim, a palavra do Senhor, todos encontraram? Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboá. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas seu filho na terra de Benjamim em Zelá, na sepultura de Quis seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Tome seu assento em nome de Jesus. Palavra forte, acho que você já olhou umas palavras meio pesadas aí, mas eu creio que o Senhor tem algo especial conosco, amém? Glória a Deus por isso. Queridos, queridas, é motivo de alegria ministrar essa palavra, uma palavra tão profunda, e eu sempre gosto de, quando tenho oportunidades, né, de ministrar a palavra do Senhor, fico um tanto quanto observando as circunstâncias, os momentos em que estou enfrentando, principalmente naquela semana em que tenho aquele momento, aquela agenda, aquele atendimento naquela circunstância. E nessa semana, como bem colocou a irmã Adriana aqui, eu nem iria falar a respeito, mas o Espírito Santo de Deus sabe todas as coisas, como bem mencionou aqui. Estamos passando por um motivo de luto. E muito obrigada, irmã. E não era diferente que, de alguma forma, a minha visão, meu campo de visão estivesse um pouco focado naquilo que, de fato, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha visão naquele momento estava direcionada a isso. Mas algo que o Senhor veio trazendo fortemente sobre a minha vida nesses dias é: você precisa adorar independente das circunstâncias, amém? Independente de como você está hoje ou ontem ou estaria, nós vamos adorá-lo independente das circunstâncias. Mas fui buscar direção em Deus e aí me deparei com essa palavra, com essa mulher, lembrei dessa mulher Rispa. É uma história pequena diante de uma situação que ocorre aqui no texto, né, em que lemos em 2 Samuel. Uma história pequena, porém uma história com muitos significados, com muitos entendimentos de uma mulher que se dedicou de forma extraordinária diante de um momento de luto, um momento de morte. E eu vou explicar para você, e eu não quero ficar aqui pensando na minha necessidade, eu não vim aqui para isso, mas o Espírito Santo está nos dizendo: você precisa me adorar independente das circunstâncias. Eu não poderia deixar de aceitar esse convite, porque eu fui chamada por Deus primeiramente, foi Ele que disse isso para mim. Então, independente das circunstâncias, Ele disse: segue avante, porque eu estou com você, amém? E aqui, quando nós lemos, você pode ler com calma depois no capítulo 21, você vai perceber que eram os primeiros momentos do reinado do rei Davi, após a morte do rei Saul. Você sabe que Saul foi um homem escolhido pelos homens, diante da sua aparência, diante da sua beleza. Mas Davi foi aquele homem escolhido por Deus para reinar, o homem, como a Bíblia fala, segundo o coração de Deus. E aqui no início lá do seu reinado já tem um momento de crise. Nós já podemos perceber, já nos primeiros momentos, primeiros tempos em que Davi está reinando como rei, nós temos 3 anos de fome, de crise naquela circunstância. E aí,
como você muito bem sabe, quando nós temos um momento de crise, nós precisamos compreender a circunstância, a situação da qual estamos vivendo. E aqui não é diferente. Davi, percebendo que aquele povo, que a sua terra, o seu povo, estava em crise, estava em fome, o que ele faz? Pergunta para Deus. E aí você vai ler aqui nos capítulos, ele pergunta, o que está acontecendo? A Bíblia vai dizer no capítulo 21, no versículo 1, Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse. É importante que nós entendamos que nós precisamos perguntar ao Senhor o porquê aquilo está acontecendo. Nós temos que entender isso. Havia um momento de fome, e aí o Senhor vai explicar para ele que Saul matar ali, não honrou a promessa que havia sido feita lá com Josué, de que não mataria os gibeonitas. Mas Saul, como foi um homem, enfim, com as suas competências emocionais diferentes, acabou desonrando aquela situação e matou aqueles homens. E por conta dessa desonra agora, o povo está sofrendo crise. Consequências de decisões erradas trouxeram crises, problemas para o meio do nosso povo. E muitas vezes nós estamos desta forma, vivenciando problemas, consequências de pessoas que foram tomadas outrora e nós não temos culpa de nada do que está acontecendo, mas sofremos as consequências daquilo que está acontecendo. Então é justamente nesse momento em que Davi percebe que existe uma circunstância da qual ele não tem culpa, mas precisa lidar. E muitas vezes nós temos que olhar para Deus e perceber, Senhor, estou diante de uma circunstância e eu posso te garantir, Senhor, que a culpa não é minha, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu preciso que o Senhor me diga o que está acontecendo. Quantas vezes você já se percebeu numa circunstância tal qual essa? Senhor, nós estamos passando um momento difícil, por favor, me explique o porquê. E é justamente nesse sentido que Davi pergunta, questiona a Deus e consulta. E aí o Senhor explica a ele o motivo daquela crise, que é por conta dessa aliança que foi desonrada, que ocasionou a morte dos gibeonitas. E aí você vai perceber no decorrer do texto, que Davi pergunta para Deus o porquê. Mas agora Davi não pergunta para Deus como resolver. Nós temos que entender que o Senhor é completo. E quando Ele explica o motivo, Ele vai explicar a cura também. Ele vai dar a resposta também. Nós temos que perguntar para Deus e confiar que Ele tem todas as respostas. Muitas vezes nós queremos as coisas pela metade com Deus. Senhor, me diga o que é, então tá bom. Agora que eu já sei, pode deixar que eu resolvo. E aí Davi se atenta e vai direto aos gibeonitas e pergunta a eles como ele poderia resolver aquela situação. Ao invés de perguntar para Deus como ele deveria proceder naquela circunstância, não é isso que ele faz. Ele então pergunta àqueles homens, e aqueles homens utilizam-se dos seus argumentos. Não queremos prata, não queremos ouro, não queremos matar ninguém, mas nós queremos que você nos dê 7 pessoas, ou seja, 7 homens da casa de Saul, e nós vamos enforcá-los. É uma mensagem muito pesada, eu diria. Embora eles tenham ali dito a Davi que nós não queremos matar ninguém, mas escute, tem 7 pessoas da casa daquele homem que foi o motivo de nós estarmos passando essa crise, por favor, enforque eles, nos dê então. E Davi então atende ao chamamento dos gibeonitas, do líder daquele povo, e faz isso. E dentre esses 7 jovens que eles acabam levando ao enforcamento, acabam entregando como forma de pagamento, de finalizar aquela situação, você percebe que é uma forma humana de realizar a situação. Mas você vai ver que no final dessa história, Deus vai intervir de forma diferente, e ainda assim vai agir com misericórdia, que é o que eu acabei de ler no último texto que li aqui. E dentre esses 7 rapazes, esses 7 homens que entregues na mão dos gibeonitas, nós temos 2 filhos dessa mulher que eu chamei aqui de Rispa, que era mãe de Armoni e Mefibosete. Não é aquele Mefibosete que nós conhecemos na Bíblia, é um outro também daquela família, e outros filhos de uma outra, netos de Saul, porque Rispa era concubina de Saul, então foi uma das mulheres que ele teve.
Então, ao todo, 7 pessoas foram enforcadas, entregues nas mãos ali dos gibeonitas como forma de pagamento de uma crise. E será que essa é a forma correta que a gente tem de resolver uma crise? De resolver uma situação entregando, fazendo isso de forma sanguinária, culposa? Não é essa certamente a forma que o Senhor se agrada. E aí no versículo 10, quando li aqui, Rispa, esses homens foram entregues nas mãos dos gibeonitas, aos quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, caíram os 7 juntamente. No versículo 9, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa de cevada, no momento em que as colheitas estavam começando. E aí, no versículo 10, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco. Eu acho extraordinário, eu quero que você entenda que a partir daqui eu quero transmitir a minha mensagem. É a partir desse momento, da atitude dessa mulher, a primeira coisa que ela faz é encobrir aqueles homens, aqueles corpos, aqueles cadáveres com um pano de saco, e você sabe, ou de silício, e você sabe que o pano de saco na Bíblia é a representação mais pura da humilhação, da tristeza, da amargura, dos momentos de angústia. E ela faz aquilo, ela se coloca de forma silenciosa, como uma resistência, um protesto silencioso. Ela protesta contra aquela situação, ela se coloca. E é assim que eu e você, homens, mulheres de Deus, precisamos agir na presença do Senhor. E ela, humildemente, ela traz vestes de angústia, vestes de humilhação. Aleluia. E ela cobre, você pode imaginar o que é para uma mãe. A Bíblia não vai dizer a mãe daqueles outros 5 rapazes que foram enforcados. A Bíblia só vai dizer sobre ela. A ênfase é dada nesta mulher aqui, nesse momento. E ela cobre o corpo daqueles rapazes para quê? Para que as aves de rapina e os animais selvagens não viessem. Você pode imaginar no momento mais triste da vida de uma mãe, que é o momento em que ela perde os seus filhos. E a Bíblia vai dizer que ela perdeu os seus filhos todos juntos, no mesmo momento, no mesmo local. E da mesma forma e de forma brutal, como pagamento de uma dívida de um reinado que foi equivocado. Como você acha que estava o coração daquela mãe? A prova mais cabal disso tudo é que ela faz isso como forma de proteção. Ela teve que lidar com algumas circunstâncias interessantes. Eu quero que você observe aqui. A Bíblia não relata se ela tinha outras pessoas com ela. A Bíblia relata que ela estava sozinha. Não há menção de outras pessoas a acompanhando. Existem momentos em que nós vamos lutar sozinhas. Existem momentos em que nós não vamos ter ninguém conosco. Existem momentos em que nós vamos ter que lutar sozinhos com o luto, com o sono. Os relatos bíblicos vão dizer para mim que aquela mulher ficou ali por volta de 6 meses, um pouco mais de 6 meses. Você já imaginou ficar num local cobrindo corpos por 6 meses? Porque ela queria algo extraordinário que eu e você também queremos quando nós perdemos um ente querido. Nós queremos um funeral digno. Eu quero trazer a memória aqui que há 1 ano atrás, eu não tive a oportunidade, eu perdi um ente querido da minha família, e eu não tive condições de ter um funeral digno. Eu não tive condições, em função de uma série de fatores que não vou citar aqui, mas eu não tive essa oportunidade. Nós cantamos louvores, nós cantamos hinos da harpa, mas nós não tivemos um funeral digno. Mas na segunda-feira, para a honra e glória do Senhor, eu tive. Nós tivemos, a minha família teve, nós estávamos lá novamente, celebrando ao nome do Senhor, porque nós conseguimos ter um funeral digno. Era isso que ela queria, era o seu filho, aquela quem ela amava. Interessante pensar que à medida que aqueles homens foram mortos, e nas historicidades bíblicas vai demonstrar que, quando eles eram mortos, no mesmo dia, alguém se responsabilizava por aqueles corpos. Alguém se responsabilizava por tomar aqueles corpos e levar para o local e fazer o sepultamento. Mas nesta circunstância, isso não aconteceu. Ninguém se responsabilizou.
O Espírito Santo está convocando a minha vida nesta tarde e a sua para dizer: alguém precisa se responsabilizar. Nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Rispa não fugiu. Mesmo no momento mais difícil da sua vida, ela ficou ali porque ela tinha um objetivo. Era um protesto silencioso. Eu me visto de humilhação, eu estou no momento de mais angústia da minha vida, mas eu estou aqui. E eu só vou sair daqui quando eu ouvir alguém atender a minha oração. Quando eu ouvir que realmente aquilo que eu vim buscar foi realizado. Ela teve que lutar contra o sono, contra a tristeza, contra a antecipação. Ela teve que lidar com o mau cheiro. Quantas vezes nós estamos lidando com circunstâncias nas nossas vidas que cheiram mal. Estão cheirando mal e nós precisamos da graça do Senhor para suportar aquela circunstância. Aleluia! Ela teve que lidar com o cansaço, com o desânimo, com a injustiça. Nós estamos vivendo o maior tempo de injustiça de nossos tempos, talvez. Eu não sei o que você encara como injustiça, mas eu vejo várias por aí. Solitária, silêncio, mas eu percebi que ela foi uma mulher desprendida de opinião. Ela não se atentou para a opinião das pessoas. Pare com isso, porque você está perdendo tempo, já morreu, já acabou. Ela não estava preocupada com a opinião. Ela tinha convicção. Aleluia! Uma mulher desprendida. Eu quero crer em nome de Jesus que o Senhor Deus vai levantar mulheres desprendidas nessa geração. Aleluia! As circunstâncias não a impediram. Humilhada, ela estava humilhada, ela permaneceu meses humilhada, porém desprendida. Convicta, por quê? Porque ela tinha um objetivo. Enquanto não houvesse um funeral, um sepultamento digno, ela não, como se pode dizer por aí, não arredou os pés. Aleluia! Eu quero convidar você, mulher, homem que me escuta, em nome de Jesus, não arrede o pé, até que a sua vitória chegue. Não importa o tempo que demore. A irmã Patrícia colocou aqui no início, eu louvei ao Senhor por essa palavra, porque confirmou a minha. Resistência, o Senhor está requerendo de nós resistência nesse tempo. É tempo de resistência, nós estamos sendo pressionados todos os dias, todos os lados. Aleluia, mas aqui você não vê uma mulher preocupada, ela calada. Você não ouve nenhuma menção de que Rispa falou algo. Ela simplesmente fez. Nós não precisamos falar, nós precisamos fazer. Aleluia! Desprendida, convicta. E aí você sabe que ela, além de estar com aquele pano de saco no momento de angústia, guardando os corpos dos seus filhos e daquelas outras pessoas, e tem isso também, a Bíblia não vai dizer, mas acredito que sim, ela também estava tomando conta dos outros corpos daqueles homens, para que tudo se acabasse de uma vez só. Ela não tinha obrigação nenhuma, mas ela estava ali. E algumas questões interessantes vai trazer que ela tinha que lidar com algumas circunstâncias de dia e de noite, porque as aves que voavam de dia, que podem ser algumas representações claras daquilo que nós enfrentamos diante dos nossos olhos. As aves que vêm de dia, quais são as aves de rapina que os seus olhos conseguem contemplar nesse tempo? Os medos, as afrontas, as desestabilizações, a intimidação. Quantas vezes nós estamos intimidadas, nos sentimos intimidados para fazer as coisas para Deus? Em nome de Jesus, nós temos que ser livres disso. Aleluia, as aves que vêm de dia, as aves de rapina são sorrateiras, são espertas, elas têm uma visão ampliada, mas você tem que estar de vigia com a sua visão mais ampliada ainda, para que ela não venha pegar aquilo que é seu. Aleluia, abra os seus olhos em nome de Jesus.
o medo, as afrontas, são coisas que os nossos olhos veem, o orgulho, palavras que escutamos todos os dias. Os nossos olhos estão vendo, é mais fácil de identificar. Perceba que as aves de rapina elas são mais fáceis, porque você está lidando com a claridade, você está vendo. Mas existem também, Rispa também tinha que lidar com as aves de dia e com os animais selvagens que vinham à noite. E os animais selvagens, como a palavra própria pode dizer, eles são perigosos. E eles vêm de noite. E quando eu estou cansada, eu durmo. Quando eu estou de noite, eu quero repousar, eu quero descansar. A minha visão fica dificultada porque eu não tenho claridade. Qual tem sido na sua vida os animais selvagens que querem te destruir? Que querem talvez destruir a igreja, e a igreja às vezes não está percebendo, talvez eu não estou percebendo. Mas a Bíblia vai dizer que eles são animais selvagens, eles são perigosos. Eles abocanham, eles mordem, eles são ferozes, eles pegam. Se você fosse imaginar num conceito de alguma situação, eles estariam diante daqueles corpos e acabariam com aquilo num segundo. As aves, por outro lado, são muito mais fáceis e iriam fazer as coisas de forma mais sucinta. Porém, ainda assim, mexendo naquilo que é nosso. Quando nós vemos aqui ela de dia e de noite, nós entendemos que nós estamos o tempo todo e devemos estar o tempo todo com os nossos olhos abertos, os nossos olhos espirituais. Seja na calada da noite ou seja no raiar do dia, os nossos olhos espirituais têm que estar abertos. Rispa estava ali diante daquela situação. Aleluia. Os animais selvagens dos nossos dias. O que talvez tenha sido animal selvagem nos nossos dias? As divisões. Aleluia. As corrupções. O pecado. A maldade nos corações, o orgulho, a corrupção. São animais selvagens, ferozes, e eles vêm de noite quando ninguém está percebendo. É na calada da noite que muitas coisas acontecem e ninguém fica sabendo, só no outro dia você vê o resultado daquilo. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque o pecado todos os dias se aproxima da minha e da sua vida. O pecado se aproxima todo dia da igreja, querendo fazer a igreja parar, querendo fazer eu e você desistir. Os nossos jovens, nós estamos aí diante de uma EBJ, os nossos jovens têm sido afrontados cada dia mais, os animais selvagens estão à torta e direita tentando abocanhá-los. Aleluia! Mas nós temos que ser como essa mulher, nós temos que estar de vigia, protegendo, nos vestindo, colocando pano de saco, se for necessário, para que as aves, os animais selvagens não venham tomar conta daquilo que é nosso. Aleluia! São os animais selvagens do nosso tempo, o desânimo tomando conta das pessoas. A falta de fé. Quantas pessoas estão vivendo de fé de outras pessoas? Mas nós precisamos desenvolver a nossa fé diariamente. E aí o Senhor vem nos perguntar como nós estamos cuidando daquilo que Ele nos confiou. Qual tem sido o nosso zelo, a nossa força de vontade, qual a nossa certeza? E essa mulher, se você observar, ela fez além. Ela foi acima da média. Aleluia. Que o Senhor levante nesse tempo homens e mulheres acima da média. Você crê nisso em nome de Jesus?
Quando nós entendemos o poder de fazer algo acima da média, não fazer só aquilo que nos manda, é fazer além, ter uma visão proativa, que a proatividade venha vir sobre a minha, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Rispa fez além. Eu lembro também daquela passagem, Maria fez além, lavou os pés de Jesus com o mais belo perfume. Eu amo essa passagem. Maria e Marta, outra situação, estavam lá. Marta estava lá envolvida, e nós mulheres gostamos muito de ser Martas, né? Lavar roupa e tudo lá que a gente gosta de fazer na nossa casa. Mas a Bíblia vai dizer que Maria escolheu a melhor parte. E dela não vai ser tirada. Não adianta você vir com a tua listinha, com o teu checklist. Olha, Senhor, eu fiz isso, isso, isso. Maria escolheu a melhor parte. Aleluia! Esse é o tempo que o Senhor está dizendo. Por favor, se envolva. Escolha a melhor parte. Você pode ter esse banquete todos os dias da sua vida. É tempo, irmãos. Quando nós saímos do ambiente do luto, as nossas forças são renovadas. Sabia que nós saímos do velório mais crentes? Sim ou não? A gente sai de lá com saudade do céu, irmã Ruth. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso que a Bíblia vai dizer, que é melhor estar na casa do luto. E hoje Ele está nos trazendo de novo, dentro desse texto, para um ambiente de luto. Um ambiente de reflexão, de uma mãe que estava ali, chorando pelo corpo dos seus filhos. Ela já sabia que eles estavam mortos, ela não queria a vida, ela só queria um sepultamento, por favor. E aqui eu entendo, ela só queria sepultar de vez. Existem coisas na minha e na sua vida que só falta sepultar. E nós precisamos pedir ao Senhor nesta tarde que Ele nos ajude a sepultar de uma vez por todas o nosso passado. Aleluia. Ela só queria sepultar de uma vez por todas. Por favor, faça algo digno, porque eu preciso encerrar um ciclo. É isso que ela queria, ela precisava encerrar um ciclo. Você precisa, eu preciso sepultar. Já morreu, só falta enterrar. Aleluia. As mágoas, as dores, o passado, aquilo que vai impedindo. Porque enquanto essa mulher está ali de vigia, ela não pode sair dali para fazer outra coisa. Talvez ela tinha a família dela, ela tinha outras coisas para fazer, mas ela estava ali enquanto aquele ciclo não se fecha. E aí você vai ver daqui para frente que alguém manda essa mensagem para o rei. Olha que interessante, né? Como eu falei, ela não usou nenhuma palavra, ela não disse. Alguém percebeu, notou e levou essa mensagem para o rei Davi. Olha, tem uma mulher aí que está fazendo isso lá com aqueles corpos que você entregou. Aleluia, no versículo 11, foi dito a Davi o que fizera a Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. E é isso que ela queria. Enquanto não existe um edito, uma mensagem, um decreto de que aquilo está encerrado, nós temos um campo aberto, um ciclo aberto. Mas o Senhor está nos convidando nesta tarde, primeiramente, a sermos como essa mulher virtuosa, convalescente, desprendida. Mas também Ele está nos convidando, ei, ok, mas agora vamos encerrar esse ciclo e avançar para o próximo. E é isso que acontece. E Davi no versículo 12 vai dizer: e Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Saul. Bet-seão, onde os filisteus o tinham pendurado,
E dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Então, sabe, vamos fazer uma coisa, pega esses ossos de todo mundo aqui, de toda essa família aqui, e coloca. A gente vai ali no cemitério municipal, né, tem uns jazigos bonitos, assim, tem algumas coisas, né, que melhor até que muitas casas por aí. Coloque tudo junto lá. E aí no versículo 14, enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, e os sepultaram. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Olha que promessa maravilhosa. Olha que entendimento maravilhoso que nós temos aqui agora. Quando você encerra um ciclo, Deus já está dizendo, agora que vocês concluíram dentro desse ambiente que vocês mesmos criaram, porque eu mostrei para vocês aqui que Davi não perguntou para Deus como resolver, ele mesmo foi e tomou a sua iniciativa, mas Deus, que é tão misericordioso, transformou toda aquela situação numa situação favorável ao seu povo. Por quê? Porque ele queria trazer de novo o favor de Deus para aquele povo. E é tão bom, não é mesmo, quando nós ouvimos uma palavra dessa, o favor do Senhor voltou. E tornou favorável, Deus se tornou favorável para com a terra. E a gente começa a pensar nesse tempo que a gente está vivendo. Será que o Senhor vai voltar ou está se voltando de novo favorável conosco? Como Ele está olhando para as nossas ações, para os nossos atos, para o nosso tempo, para tudo que nós estamos fazendo. Mas aqui era necessário, porque, como eu falei, ele precisava encerrar um ciclo. A crise precisava acabar. A chuva precisava descer de novo. E é isso que acontece quando a gente encerra um ciclo de tristeza, de amargura. Começa um ciclo de provisão, de bênção, de chuva, de abundância na presença de Deus. O problema é que a gente não consegue muitas vezes enxergar esse novo tempo. Aleluia! Mas em nome de Jesus, os nossos olhos espirituais vão se abrir. E hoje nós precisamos levar à presença do Senhor. Qual é esse ciclo que nós precisamos fechar de uma vez por todas? Qual é esse problema que nós precisamos sepultar de uma vez por todas? Para que o favor de Deus volte sobre as nossas vidas. Depois disso se tornou favorável para com a terra. Vai voltar a produzir. Vai voltar a gerar. Vai voltar a acontecer coisas novas na sua vida, na minha vida, na vida da Assembleia de Deus, nas nossas casas, em nome de Jesus. Aleluia! E é tão bom quando a gente consegue alcançar o favor de Deus. E não foi só rispa, você vai ver também. Eu gosto de uma outra mulher na Bíblia chamada Abigail. Quem ouviu falar dessa mulher maravilhosa? Depois você lê lá de novo. Ela também fez o rei mudar de opinião. E Davi vai dizer, olha, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Você sabe que o marido dela era uma treva terrível. Mas Davi vai dizer, seja você abençoada pelo seu, eu amo essa palavra, bom senso. 1 Samuel 25, 32. E por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Será que eu e você temos sido uma mulher? Ou os irmãos que estão aqui? Será que Deus muda as circunstâncias através das nossas vidas? Será que circunstâncias são mudadas, são transformadas, decretos são encerrados por conta das nossas ações, por conta das nossas atitudes, por conta da nossa maneira de viver? Eu quero crer que sim, em nome de Jesus.
Lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, onde a gente vai, será que as coisas mudam quando nós tomamos aquele lugar para nós? Porque é isso que ela fez. Ela se colocou à disposição para Deus trabalhar a favor daquele homem. E você sabe que depois o que acontece? Ele morre. Ela perdeu o marido. Fique tranquila. E depois o rei falou, então, traga ela para morar comigo. É isso que Deus faz. Você não vê em nenhum momento dessa história ela se aproveitando da sua sabedoria, do seu talento, da sua oratória para tentar criar umas circunstâncias. Não, ela teve bom senso. É o que está faltando talvez na minha vida e na sua vida. Bom senso, agir com sabedoria, com entendimento diante daquilo que Deus está pedindo e não diante daquilo que eu quero fazer. Porque eu não tenho poder para resolver solução nenhuma, mas Deus tem. E quando Ele quer, Ele coloca as pessoas certas no lugar certo, no seu caminho, coisas que você nem imagina, porque Ele é Deus, Ele não precisa de ajuda. Aleluia! Eu sou prova disso. Fui abençoada por pessoas que nunca conversei na vida. Portas me foram abertas por pessoas que eu nunca conversei, nunca falei oi. E possivelmente estou aqui hoje por esse motivo. Porque Deus é poderoso e Deus não precisa de ajuda. Nós não vemos aqui homens e mulheres pedindo ajuda para Deus. Rispa apenas fez a parte dela. Abigail apenas fez a parte dela. Faça a sua parte que Ele vai fazer a dele. Aleluia! Que Deus nos ajude. Que você possa nesta tarde entender que talvez existam coisas que precisam ser sepultadas de uma vez. Eu não sei qual tem sido o seu momento, e talvez você não vai sepultar um ente querido, não, mas talvez você vai sepultar alguma decisão que você não pode mais tomar. Talvez você vai sepultar um jeito de viver e vai começar a viver de outro jeito. Talvez o que está faltando é uma escolha para Deus definitiva. É isso. Um novo ciclo, e aí o Senhor vai ser favorável, as coisas vão começar a acontecer. É por isso que não está acontecendo, porque não tem ciclo encerrado. Aleluia! Deus nos chamou para dar fruto, e a palavra do Senhor diz que a árvore que não dá fruto, faz o que com ela? Corta! Aleluia! Mas é tempo de dar fruto na presença de Deus. É tempo, irmãs, as pessoas estão clamando. Nós encontramos as pessoas no supermercado, elas estão ali olhando para nós. E às vezes a gente não consegue nem perguntar se está tudo bem. Ela fala, está tudo bem, então tá bom, tchau. Aonde estão os homens e as mulheres de Deus? Onde está eu que posso falar? Está tudo bem mesmo, por favor, vamos conversar. Sente aqui, mas é que é justamente isso. Uma segunda pergunta exige uma segunda atitude. Aleluia! Mas é tempo que Deus quer usar você como nunca usou na terra. Se nós soubéssemos o poder que há nas nossas mãos pelo poder de Deus. Aleluia! Deus é tremendo. Deus é tremendo e a igreja tem que se apropriar disso. Então, em nome de Jesus, nós vamos vigiar, nós vamos estar atentos, como essa mulher estava no dia do luto, no dia da dor, mas a recompensa para ela chegou. Fique tranquila, Rispa, você venceu, você vai ter um funeral digno, eles vão ser sepultados lá todos juntos, fique tranquilo, a história ficou para trás. Porque um novo momento vai se aproximar.
Aleluia. Um novo momento está se aproximando para mim e para você. Abra os seus olhos espirituais em nome de Jesus. Seja uma bênção que Ele quer que você seja. Deixa Ele te usar do seu jeito, da sua maneira, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de andar, não importa. Aleluia, importa o que Ele vai fazer. Importa as pessoas que Ele vai colocar no seu caminho. Você é uma pessoa espiritual, então você tem que andar de forma espiritual. Aleluia. Às vezes nós recebemos mensagem no celular e nós não sabemos recepcionar aquilo espiritualmente, a gente fica perdido. Chegou uma mensagem ali, opa, Senhor, estou aqui de plantão, de prontidão, se o Senhor quiser fazer agora, vamos fazer agora aqui. Às vezes as pessoas mandam as mensagens para a gente ali, ore por mim, a gente só faz a mãozinha lá, não é? É o que a palavra do Senhor vai dizer, entra no teu quarto, fecha a porta. Aleluia. Que Deus nos ajude, nos inspire, nos fortaleça, porque eu creio, irmãos. Eu creio tanto no poder de Deus. Eu gosto muito quando a igreja está cheia, mas eu também gosto quando a igreja é só eu e você lá onde a gente está. Aleluia, você está andando na rua aqui, ó. Eu vim andando na rua aqui, eu estou andando na rua, Senhor, quem que eu vou encontrar? Quem que vai parar comigo no trânsito? Eu estou no meu carro, liga aquele louvor mais espiritual que você tem, vai falando em línguas, vai cantando, por favor, não perca um segundo. Não dá mais para a gente ficar nem um minuto longe da presença de Deus, não dá. Glória a Deus. Aleluia. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor aqui, eu sei que o Espírito Santo está sobre nós. Xarabacalabaia. Sabe o que eu entendo com rispa? Alguém precisa fazer o trabalho pesado. Alguém precisa fazer o que ninguém quer fazer. E talvez seja eu e você. Eu me questionava com meu esposo esses dias a respeito disso. Mas escute, tem pessoas que estão na igreja a vida inteira e a palavra do Senhor Ezequiel vai dizer que existe um rio, águas, e existem águas que dão nos joelhos, nos atelhos, e tem águas profundas. E aí eu falei para meu marido, mas tem pessoas que vão viver na espuminha. Sabe quando você vai na praia e tem aquela espuminha? Tem pessoas que têm medo até da espuminha. Mas o Senhor está te convidando a mergulhar nesse oceano. Não dá mais para ficar na espuminha, irmãos, na aguinha rasa. Está na hora da gente mergulhar no impossível, no extraordinário. Eu falei, Senhor, por favor, eu quero ver cegos verem, cegos enxergarem, eu quero ver paralíticos andarem. Eu só ouço isso falar, ou eu só leio na Bíblia, quando que os meus olhos vão contemplar? Então ele vai dizer, então se prepare. Urabacalabaia. Glória a Deus, eu sinto muito forte a presença do Senhor. Eu sei que Ele está aí com você, porque é Ele que convence, não sou eu. Eu quero orar por você, e se você quiser vir aqui à frente, Ele quer te usar. Se você tem algum ciclo para encerrar, é hoje à noite, é hoje à tarde, de colocar isso à disposição de Deus. Vem, eu quero orar por você em nome de Jesus.
Roberto, você vai colocar o louvor lá, Roberto? Venha que eu quero orar por você em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui de colocar isso à disposição de Deus. Venha, eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia! Roberto, você vai colocar o louvor lá, Roberto? Venha que eu quero orar por você em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui de colocar isso à disposição de Deus. Venha, eu quero orar por você em nome de Jesus. Xarabaca, e você que está no banco, vai adorando, vai clamando ao Espírito Santo. Aleluia! Roberto, você vai colocar o louvor lá, Roberto? Glória a Deus, vai falando com o Espírito Santo. Aleluia, o Espírito Santo está sobre nós. Clame ao Espírito Santo nesta tarde. Ele quer te usar como nunca usou. Pode chorar, filha, pode chorar. Aleluia! Espírito Santo, ore por mim. Faça essa oração. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Oh glória, me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, glória, vem interceder por mim. Oh Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por cante. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Estou sentindo, meu coração está ferido. Xarabacalabaçurime calabai. Está subindo. Estou clamando, Estou pedindo, só Deus sabe a dor. Meu coração, aleluia, mas o meu clamor está subindo. Oh Espírito Santo, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão perfeito, Tu és extraordinário. Pode chorar, pode colocar na presença dEle tudo aquilo que você precisa. Todas as coisas Cooperam pro bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, Vem orar por mim. estou clamando, Estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração aleluia, está ferido, mas o meu clamor está subindo.
Aleluia. 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 A presença do Espírito Santo está sobre nós. Aleluia. Encontre uma mulher agora, encontre alguém, ore com essa pessoa agora. Vocês estão aqui na frente, encontre alguém. Vamos orar juntos uns pelos outros. Aleluia. Encontre alguém, ore com alguém em nome de Jesus. No templo também, não deixe ninguém sozinho. Vamos orar uns pelos outros. É tempo que o Senhor quer nos usar como nunca usou. Ciclos vão ser encerrados, porque novos ciclos de vitória, de bênçãos, de novidade, de portas abertas vão começar a acontecer sobre as nossas vidas. Xarabacalabasurimicalambaia. Em nome de Jesus. Xarabacurimicalambaia. Se você fala em línguas, começa a falar em línguas agora, orar em línguas em nome de Jesus. Ele te renova, Ele te fortalece. Oh, rabachorabacalabaia. Surimialabacharabacalabas. Xarabasurimicalácia. Iramachorabasurimicalabá. Em nome de Jesus. Um novo tempo, um novo ciclo, um novo momento em que nós vamos vigiar, como essa mulher vigiou. Nós vamos estar de prontidão como essa mulher estava, e as coisas vão começar a acontecer na nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Xarabasurimicalambaia. Ele vai te renovando. Ele vai colocar novos sonhos. Projetos que estavam enterrados vão começar a acontecer. Sim. Adri. Um novo tempo. Aquela de amarelo. É um novo ciclo, um novo momento. Você crê em nome de Jesus? Aleluia! Clame ao Senhor como nunca, e você vai ver o que Ele vai fazer. Xarabasurimicalambaia. É tempo da igreja se despertar. Aleluia! Jesus está voltando. Nós vamos louvar como nós nunca louvamos, em nome de Jesus. Nós vamos pregar como nós nunca pregamos, acredite nisso. Patrícia, vai começar a acontecer, já está acontecendo. Se prepare. Você estava falando aqui, ó, o livro está sendo aberto para você. Xarabasurimicalambaia. Aleluia. Nós temos alguém que gostaria de aceitar a Cristo nessa tarde, que quer entregar sua vida a Cristo, começar um novo momento, um novo ciclo. Você quer entregar sua vida a Cristo e Ele te aceita como Salvador. Aleluia. Nós vamos orar, nós vamos incluir aqui também um pedido de oração. Marcos de Carvalho, que foi comprometido pelo câncer. Você crê que Ele cura o câncer? Nós vamos orar agora como nós nunca oramos. Amém? É tempo da igreja se levantar com força, porque é os últimos dias da igreja na terra. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não durma, abra os seus olhos espirituais. Esqueça os bens, as coisas dessa terra. Esqueça! Esqueça carros, esqueça casas. Foque na presença. Foque na presença.
Esqueça que o Senhor venha mudar os nossos valores. Os nossos valores não estão nas coisas materiais, os nossos valores estão nas coisas espirituais, nas coisas eternas, Patrícia. Pai, no nome de Jesus, o teu povo está aqui. Senhor Jesus, a tua palavra foi ministrada nesta tarde. Pai, faz a tua obra. Pai, consola os nossos corações, nos ajuda, nos anima. Pai, se existe, Pai, algum ciclo que precisa ser encerrado hoje, que esse ciclo seja fechado agora, esse ciclo de derrota, de luto, de morte, para que um novo momento de prosperidade, de bênçãos, de favor da tua parte comece a acontecer. Aleluia! Ajuda a tua igreja, os meus irmãos, fortalece toda ansiedade, toda depressão, toda angústia, todo desânimo, caia por terra em nome de Jesus, no poder que há do teu nome. Que seja um novo tempo de homens e mulheres com os olhos espirituais abertos. Pai, abre os nossos olhos. Assim como o Senhor abriu os olhos daquele cego Bartimeu, abre os nossos olhos, porque nós queremos te ver nesse tempo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Um novo ciclo. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra que você veio até aqui à frente para encerrar um ciclo e começar uma nova fase, um novo ciclo na sua vida? Olha o que a palavra do Senhor diz, Isaías 43, 18 e 19. Não te lembrarás mais das coisas passadas, Mari, nem considerareis as antigas, porque eis que eu faço uma coisa nova. O Senhor está fazendo uma coisa nova. Ele diz, agora sairá a luz. Será que vocês estão percebendo? Eu coloco caminhos no deserto e rios na terra seca. Esta tarde é uma tarde de vitória. Saia daqui vitorioso pelo poder desta palavra. O poder da palavra. Rispa queria enterrar, queria um sepultamento digno para ele encerrar aquela fase e começar uma nova história e começar um novo tempo na sua vida. É um novo tempo. Se você crê, você verás a glória de Deus. É um novo tempo a partir de hoje. É uma nova história. Você deixou aqui, você encerrou um ciclo. Você começa algo novo na sua vida. Se você crê, você vai testemunhar aqui neste púlpito que neste dia você começou um novo ciclo na sua vida, uma nova história, porque aquilo que era passado, aquilo que te prendia, lembra que nós lemos Salmo 124, 7? Deus quebrou a armadilha, acabou uma nova história. Voe, saia, o Salmo diz, Ele nos fez voar como um pássaro, Ele nos fez sair daquela armadilha e voar como um pássaro. Que isso aconteça, para que o nome do Senhor seja glorificado, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, para todo sempre. Enquanto o pastor Beniel vem chegando aqui para nos dar a bênção apostólica, eu quero dizer para os irmãos que foi um dia extraordinário na presença do Senhor, foi um dia glorioso na presença do Senhor. Desde manhã o Senhor se fez presente nas nossas vidas, alegrou o nosso coração, nos fortaleceu pela força do seu poder. Nesta tarde, pelo poder da palavra, Mariana, que Deus continue te abençoando, que Deus continue usando a sua vida, que Ele seja contigo por onde você passar e que você sempre ministre no poder do Espírito Santo, para que vidas sejam
tocadas, impactadas pelo poder da palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês que puderam estar aqui na manhã, na tarde, todo dia ou só na tarde. Saia daqui de posse da sua vitória. E na próxima terça-feira, às 10 horas, permitindo o Senhor, estaremos aqui. Terça-feira é o Coadice Geral. Então, quem puder estar, na terça-feira, às 9 horas, se inicia aqui o período da consagração do Coadice Geral. Estaremos aqui. E na próxima quinta-feira, permitindo o Senhor, estaremos aqui às 10 horas, oração, às 11 horas, estudo bíblico, e às 14h30, culto para glorificar e exaltar o Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor para a amada igreja. Faça assim com a sua mão. O ganderá suri canta lá massuri andala. Glória ande clamando e andala plácia. Oh, aleluia. Gramanda que a suri clamando e andala. Aleluia. Glória ande clamandara. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja com todos nessa tarde, todos com convicção, diz amém. Deus esteja em nossas vidas, operando grandemente. Amém.